Boa noite, gente. Eu sou Elizabeth Mota. Estou aqui hoje com o Léo Oliver. Tudo bem? Nós estamos aqui para falar o que representa a data 28 de setembro para nós, os pretos. Sim, em 28 de setembro de 1871, deu-se a Lei do Ventre Livre, que para nós, assim, que às vezes pode ser um pouco leigo, entende que os bebês das negras escravizadas seriam livres. Sim. Eu vou ler um trechinho do que eu li no portal do Júlio 10, para que fique claro para o pessoal o conceito, né? E um pouco da ideia que a gente tem hoje como um pensamento descolonizado. Sim. Então vamos lá. A lei do ventre livre determinava que os filhos de mulheres escravizadas nasceriam livres, mas permaneceriam sob custódia do dono até completarem 21 anos. Não era tão livre. No dia 28 de setembro comemora-se o Dia da Lei do Ventre Livre. Esta data é muito importante para um contexto histórico e social do Brasil, afinal garantiu a liberdade dos filhos das mulheres negras que nasceram a partir do ano de 1871. A medida foi um dos primeiros passos dados do país para que acontecesse a abolição dos escravos, com a assinatura da Lei Áurea no país em 1988. Todos os anos, o dia 28 de setembro é lembrado como uma data transformadora para os negros, embora a Lei do Ventre Livre não garantisse a liberdade de todos aqueles que sofriam de escravidão. Ela evitava a continuidade dessa prática oportunista de exploração, né, do trabalho humano. Então, Lê, a gente vê aqui também foi assinada pela princesa Isabel, né? Sim. Até muitas pesquisas é muito fácil hoje jogar no Google e ver o que representou a Lei do Ventre Livre em dados históricos, mas essa história é embranquecida e eu queria provocar um pouco assim as pessoas que vão nos assistir e lembrar, né, o caso da Kathleen. A Kathleen era aquela moça, uma jovem, né, de 24 anos, que foi morta e ela estava grávida. Então, como é que a gente vai falar de Lei do Ventre Livre em 2021, quando cometeu-se um assassinato bizarro de uma pessoa que foi visitar a avó em uma comunidade e, de repente... É verdade. Lembra do caso da Kathleen? É sempre bom a gente lembrar esses casos, porque será que os nossos ventres, os nossos corpos estão realmente livres? Né? Vamos falar do hoje, não adianta celebrar o 28 de setembro e rememorar Princesa Isabel. Não, vamos descolonizar o pensamento e olhar para ver se realmente a gente está tendo liberdade para andar no shopping, para se sentir como... Será que tá bom, a gente está liberto? Os ventres foram livres, mas a gente está liberto? A gente se sente livre? Sim, né? Eu tive uma experiência na Espanha muito bizarra, que na verdade eu não estava com ânimo nenhum para fazer compras, mas entrei em um shopping lá e comecei a perambular, mas nada me interessava. Simplesmente não era ali que eu queria gastar meu dinheiro, enfim. Só que o perambular por essa loja incomodou as pessoas, né, que ali atendiam. Então eu percebi olhares. Então são olhares que só uma pessoa preta é verdade. passa, sente. Isso também é um pouco de lugar de fala, né? Então a gente tem essa queixa, porque realmente, será que eu estava livre na Espanha para andar no shopping? Né? Aqui em São Paulo eu me sinto super bem, mas lá eu me senti vigiada. Sim. Então um país escravocrata, né, que nos explorou até a última gota, os espanhóis, os portugueses, né, os terrores que eles fizeram com o povo, né, escravizado. E eles ainda se acham no direito de nos julgar pela aparência. Então porque a gente é preto, a gente vai roubar a loja, ou porque nós somos... Então, que ventre livre é esse? Era isso que eu queria provocar. Acho que eu já estou me estendendo. Sim, e mais a fundo, um pouco antes da Lei do Ventre Livre, ocorreu a Lei do Sexagenário, que era assim, idiota, porque eles libertavam escravos acima de 60 anos, que não fazia sentido nenhum, porque o escravo em si não aguentava trabalhar mais que 10 anos. Não tinha sentido. Não tinha sentido nenhum. Sem contar que, libertava esse sexagenário, mas ele era escravizado. E daí ele ia trabalhar com o quê? Ele era considerado, assim, o governo da época, um peso morto. Né? É bem forte.
É muito pesada a nossa É muito história, pesado. né? É muito pesada. E é por isso que a gente fala, repete, descolonizem o pensamento e reconheçam que o Brasil tem uma dívida histórica com o povo preto, com a diáspora africana gigantesco. Sim. Né? Assim, as atrocidades que foram cometidas e o pior, o que ainda reverbera hoje é um saldo gigantesco. Então a gente tem que ser, além de ter o pensamento antirracista, a gente tem que ter ações antirracismo. Então se a gente vê um preto passando por alguma situação, defenda essa pessoa. Sim. Né? E ensinar, né, a como conviver num mundo tão hostil. Sim, a história toda, entender, né? Se libertar dos traumas que vêm, creio que até geneticamente, né? Que foram tantos traumas. Exato. Só que o negro é guerreiro, o preto é guerreiro, então no final do século XIX, início do século XX, houve-se um movimento clubista determinado a clubes exclusivos para sócios negros. Vamos falar de Sorocaba, então. Sim, e foi um movimento que eu creio que rodou, acho que o país, porque em 1897 fundou-se o Clube Beneficente Cultural Recreativo em Jundiaí. Então, quer dizer, a lei é de 1871, 1897 já tinha um clube denominado 28 de setembro. O movimento começou porque os negros não poderiam entrar nos clubes normais, então foi necessário criar um espaço para que o negro pudesse se divertir, e a questão não era só diversão, tudo isso proporcionava um apoio funerário e também apoio com a saúde, né? Porque então quer dizer que o que o clube angariava em lucro era revertido para poder enterrar os pretos. Sim. Cuidar dos funerais e o que mais? E da saúde, né? Além das atividades como o carnaval. Como aqui em Sorocaba, esse movimento chegou só em 1945, que foi o Clube 28 de Setembro, que foi fundado por 14 ferroviários, né? Da Estrada de Ferro Sorocabana, da FREPASA, antiga FREPASA, e daí deu-se também a Escola de Samba 28 de Setembro. Inclusive, né, seus parentes tinham os dois pés do 28 de setembro de Sorocaba, né, Lê? Conta pra gente. Sim, a minha avó, mãe da minha mãe, e o pai da minha mãe, eles moraram um tempo no Clube 28 de Setembro, que fica na rua Machado de Assis 112. Eles tomaram conta do espaço ali por um tempo. Incrível, que legal, que relação bonita, né? E o clube funciona hoje em dia? Como é que tá? Hoje ele funciona mais como, creio eu, como lanchonete. Ele não tem mais, assim, 28 de setembro, é 2.8. Certo. E tem o referencial. O referencial. E precisamos pesquisar por quê, Por quê? Talvez a descolonização. Pra que celebrar o Lei do Ventre Livre sendo que nós estamos livres? Não sei, né? Vamos pesquisar. Vamos pesquisar. Não sei, 2.8. 2.8, por quê? Mudou. E daí eles fazem apresentação também, algumas escolas de dança fazem apresentação lá. Ai, que incrível! Porque o espaço tem um palco e tal. Que legal, eu nunca estive não. O auge do 28 de setembro aqui em Sorocaba foi em 1970, com os bailes black. Mas daí sua avó morava lá nesses tempos? Eu creio que ela morava, tipo, logo que abriu, assim, 1945. Logo que abriu. Acho que fez parte da velha guarda mesmo. Que incrível, não tem fotos? Ai, devo ter. Ai, vamos resgatar! Qualquer dia, então, ó, fica a promessa do Lê mostrar essas fotos pra gente. Sim, e foi isso, 28 de setembro. Que incrível! E hoje, 28 de setembro, estamos aqui pra bater esse papo. Espero que a gente tenha levado um pouquinho de cultura aí e descolonização de pensamentos pro povo. Sim, história, né? A história é sempre bom você ver como era, como se tornou, o meio dela, né? E principalmente, acho que analisar a história, os dados históricos, tudo que já passamos, é interessante sob o aspecto de, ok, aprendemos, então não façamos de novo. Vamos evoluir, né? Evoluamos sempre. Ai, foi muito bom. Eu sei. Toca aqui, 2 metros de distância, pelo amor de Deus. Passo álcool. Acabei de vacinar, muito álcool. Ó, gente, aguarde nossos próximos
vídeos. Sim! A nossa Stay Alive, né? Sim, vai ser do Milton Nascimento. Milton, verdade! Agora em outubro ainda, hein? Dia 26, aniversário do Milton. Sim, Vamos fiquem contar alguma coisa aí boa. Tá bom? Beijo, Deus abençoe e até a próxima. Muito álcool gel e máscara, gente. Sempre.